Atos no Brasil e no mundo homenagearam hoje a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados há 3 anos no Rio de Janeiro. A família de Marielle e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, participaram da inauguração de uma placa em frente à Câmara de Vereadores na Cinelândia. Em Londres, ativistas colocaram faixas na ponte de Westminster e protestaram em frente à Embaixada do Brasil. Em Buenos Aires, uma estação de metrô recebeu essa placa em memória de Marielle. À noite, houve projeções em várias cidades do Brasil. 3 anos depois, ainda existem perguntas sem resposta na investigação do crime. As principais continuam sendo: quem mandou matar Marielle Franco e por quê? A imagem e a história de Marielle rodaram o mundo. Socióloga com mestrado em administração pública, negra, feminista, homossexual e criada na favela, virou um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. E até hoje, depois de 3 anos do crime, a justiça não sabe quem tirou dela o principal direito de uma pessoa: a vida. Olha só o carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... levou uma porção de tiro, a Marielle foi atingida. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. Tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Esta mensagem de voz foi enviada pela assessora de Marielle, Fernanda Chaves, para o marido, poucos minutos depois do crime. Ela estava com a vereadora e o motorista Anderson Gomes dentro do carro e foi a única sobrevivente. Marielle, Fernanda e Anderson deixaram o bairro da Lapa pouco depois das 9 da noite do dia 14 de março de 2018 e foram seguidos por esse Cobalt prata. Menos de 10 minutos depois, o carro foi metralhado na região central da cidade. E até hoje, o mundo inteiro pergunta: Quem mandou matar Marielle? Por que trocaram os delegados do caso 3 vezes? Houve fraude nas investigações? Por que não acharam a arma do crime? Quem desligou as câmeras no trajeto do crime? As munições da arma do crime eram da polícia. Quem extraviu? Quem mandou matar Marielle? Por quê? Quem e por quê? Quem e por quê? Tem que se perguntar todos os dias por quê, né? O porquê disso e o porquê minha filha. Nenhuma mãe merece passar por isso. 2 acusados de terem cometido o crime estão presos aguardando para irem a júri popular, ainda sem data marcada. Elcio Queiroz, ex-policial expulso da PM, é acusado de dirigir o carro usado no crime. E Rony Lessa, PM reformado, de ter disparado os 13 tiros da submetralhadora que atingiram a vereadora e o motorista. 4 deles na cabeça de Marielle. Rony Lessa é conhecido por sua frieza e habilidade como atirador. As perguntas sem respostas começam desde a ida de Elcio Queiroz até a casa de Rony Lessa, neste condomínio na Barra da Tijuca, no dia do crime. O mesmo onde o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal, tem uma casa. A que horas e como Rony Lessa e Elcio Queiroz deixaram o condomínio no dia do crime, a polícia ainda não sabe responder. Segundo as investigações, o carro usado por Elcio para entrar e ir até a casa de Rony Lessa ficou lá dentro. Os dois teriam deixado o condomínio em um outro carro e feito exatamente o trajeto que a gente vai fazer agora. Os dois seguiram em direção ao quebra-mar da Barra da Tijuca, que fica a 4 quilômetros daqui. Os investigadores acreditam que Rony e Elcio trocaram o carro em que estavam pelo Cobalt prata usado no crime em algum ponto dessa avenida que nós estamos passando agora, a Avenida Lúcio Costa, uma das mais monitoradas por câmeras do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, nenhuma imagem dessas câmeras consta no processo. Por quê? Mais uma pergunta sem resposta. Levamos 7 minutos para chegar até o quebra-mar.
E foi a câmera dessa loja de bebidas que registrou a primeira imagem do Cobalt Prata no trajeto entre a Barra da Tijuca e o local do crime. Mesmo assim, ela só foi descoberta pela polícia 7 meses depois, a partir de uma denúncia anônima. Essas imagens têm uma contradição em relação ao horário em que o carro passou por aqui. Segundo o relógio da câmera, foi às 21h02, 10 minutos antes do crime acontecer do outro lado da cidade. Já no relatório da polícia, foi bem antes, às 17h24. No relatório do Ministério Público, aparece ainda um outro horário, 5 minutos depois, 17h29. As imagens foram exaustivamente periciadas, tanto pela Polícia Civil, quanto pela própria Coordenadoria de Segurança e Inteligência, em que não há a menor sombra de dúvida em que o horário em que o carro é captado a primeira vez, em que Rony Lessa e Elcio de Queiroz são identificados dentro do Cobalt, o Cobalt identificado, é às 17h29. As imagens aparecem um dia claro, a luminosidade completa, então jamais poderia ser 21h02. Por mensagem de texto, a defesa dos acusados diz: não há no processo nenhuma comprovação técnica de que o relógio da câmera está errado e não consta nos autos perícia oficial que comprove que a imagem seja do dia 14 de março de 2018. Outras perguntas ainda sem resposta. Por que não existem no processo as imagens das câmeras da Avenida Lúcio Costa, onde os acusados teriam deixado o condomínio e trocado de carro? Por que a câmera 360 graus no local do crime não estava funcionando naquele dia? Por que não se tem registro de imagens dos quase 20 quilômetros percorridos pelos assassinos durante a fuga? A gente pode afirmar que ter ou não câmera aqui ou acolá não causou prejuízo porque a investigação foi concluída com êxito. Os executores foram identificados por várias provas, inclusive técnicas, você entende? Para o deputado federal Marcelo Freixo, amigo pessoal e de quem Marielle foi assessora por mais de uma década, não basta chegar apenas nos executores. A gente precisa saber quem é o mandante. É inaceitável você chegar a 3 anos sem respostas básicas. Por que não imediatamente foram atrás de testemunhas, não conseguiram todas as câmeras, não conseguiram identificar o carro? A pergunta que fica é: 3 anos depois, ainda é possível chegar aos mandantes? O ministro da Segurança Pública na época do crime, Raul Jungmann, tem dúvidas. Um crime, quanto mais distante a sua ocorrência do seu, digamos assim, deslinde, do seu resultado, que é o caso, mais difícil, Renata, é a sua identificação de quem são, por exemplo, no caso, os mandantes. Existem interesses muito poderosos envolvidos na política, na milícia, em policiais que são minoritários, sem dúvida, mas que têm muito poder político. O que eu pensava, continuo pensando. Uma força-tarefa, tá certo? Que conte com a Justiça Federal. Sair da esfera do Rio de Janeiro essa investigação, ao seu ver, para que... Ao meu ver, seria coordenado federalmente, contando com o apoio do Ministério Público e das 2 procuradoras lá que têm feito um bom trabalho, não é? Mas coordenado por aqui, por Brasília. A Polícia Civil não quis gravar entrevista. Esta semana, a força-tarefa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu um aliado importante nas investigações. O Facebook concordou em fornecer informações que podem ajudar a identificar os mandantes do crime. Por exemplo, quem acessou o próprio Facebook de Marielle Franco, né? A nossa esperança é de que, ainda que tardiamente, essa informação possa vir e possa ajudar no prosseguimento dessa investigação. E esta semana também, congressistas americanos pediram que o governo brasileiro faça uma investigação completa e imparcial sobre todos os aspectos das mortes de Marielle e Anderson. A investigação chegou aos executores, tem um processo em andamento
mas a gente não tem um motivo, a história não fecha, a gente não sabe o que motivou alguém querer aquilo ali. Eu tenho uma confiança plena do que a gente vai chegar a esses mandantes. Eu não sei quando, não, a gente não tem ideia de como fazer isso, mas eu acredito muito que se chegue sim. Né? Eu acho que é uma necessidade tão grande que não dá para se imaginar que eu como mãe, ou a sociedade, ou os eleitores dela, possam não ter uma resposta positiva em relação ao porquê e quem mandou matar a Marielle. Quem mandou matar Marielle? Por quê? Quem e por quê? Quem? Quem mandou matar a Marielle? E Marielle, o documentário, está liberado no Globoplay para não assinantes. Você pode assistir de graça aos 6 episódios até o próximo sábado. Será preciso que o Bolsonaro seja afastado da presidência da República para que o povo brasileiro possa saber a verdade sobre o brutal e bárbaro assassinato de Marielle Franco e o Anderson? Até quando nós vamos conviver com um crime dessa magnitude sem descobrirmos quem foram os mandantes? Quem mandou matar Marielle Franco? Essa é a questão que segue em aberto na sociedade brasileira. E nós vamos aqui seguir lutando para que esse crime bárbaro seja esclarecido.